Olá, muito bom dia! Está começando mais um Aparecida Interessa ao Brasil. É uma alegria contar com a sua companhia e poder levar até você os principais destaques da nossa igreja. E a gente já começa o programa de hoje com um convite, porque com fé de Maria, rezamos pela família. Este, gente, é o tema da 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens deste ano de 2026, que acontece de 6 a 8 de fevereiro. E a Romaria começa no coração de quem se prepara. Por isso, você que é coordenador do grupo de terço dos homens aí na sua comunidade, tem uma missão especial, que é se cadastrar em a12.com/terço dos homens. Você se cadastra e ajuda o Santuário Nacional a preparar com amor e cuidado a acolhida de todos os participantes que vêm rezar aqui na Casa da Mãe. Então não deixe de fazer o cadastro do seu grupo. Não importa se é um grupo grande ou se é um grupo pequeno, venham viver esse momento especial nesta que é a maior romaria que o Santuário Nacional recebe. E todo esse trabalho só é possível graças à família dos devotos. Afinal, acolher bem também é evangelizar. Por isso, eu também aproveito para convidar você a se tornar um membro da família dos devotos. É só anotar o telefone que aparece na sua tela, o 0300 210 1210, ou ainda mais fácil, pega o seu celular, que eu tenho certeza que está aí pertinho, e aponta a câmera para este QR Code que está aparecendo na tela. E a gente continua aqui no programa. Agora a gente vai falar sobre a série que nós estamos mostrando aqui sobre o Monsenhor João Bévignon. E no episódio de hoje, nós vamos aprender um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre a preparação litúrgica da Romaria e também o espaço que é preparado para os devotos. Então, a liturgia era elaborada nas primeiras por um grupo pequeno, porque não se tinha conhecimento, não se tinha assim o que se ia fazer. Então o padre Fernando que coordenava e tinha as ideias e a gente se reunia de domingo de tarde para elaborar então a liturgia. Então as primeiras, a liturgia era digitada, o padre Fernando digitava naquela máquina de digitar antiga, e depois ele passava, as primeiras era ainda no mimeógrafo, mimeógrafo a álcool, e se fazia as cópias e se distribuía depois para as pessoas ler. Elaboração das orações, o padre Fernando elaborou para a época todas as orações das bênçãos. Agora, hoje em dia, então, tem a equipe do SAB, da Arquidiocese, que participa conosco, para escolher o tema, o lema, e preparamos junto. Cada celebração eucarística é uma equipe que faz, para não repetir. A gente sempre tenta oferecer e ter o melhor para as pessoas, Para elas levarem para casa um símbolo, algum item que remeta à fé, que remeta ao Monsenhor, que elas possam buscar nisso algo que, quando de repente elas estão precisando, estão num momento difícil, ou estão num momento de alegria, que elas possam ter aquele item, que elas possam lembrar, que elas possam agradecer por isso, Pensando em objeto mais vendido, nós temos as fitinhas. Eu lembro que na última Romaria, acho que foram vendidos mais de 2.500 pacotes de fitinha. Pacotes com 4 fitinhas cada uma. Então, saíram em torno de 10.000 fitinhas na última Romaria. A fitinha também é um símbolo de proteção. E eu acho que o Monsenhor deixou algo muito grandioso. Eu vejo propriamente para o nosso município, para a nossa sociedade, a questão da fé, a questão do acreditar, a presença, Ele não está aqui, mas a presença dele é muito forte. A união que as pessoas têm, por exemplo, na Romaria, é algo que a gente não vê em qualquer lugar. Porque todas as pessoas se unem para um meio, para esse momento.
né? Então, acredito que tenha a força dele, que tenha a mão dele, né? Que tenha ele lá em cima guiando, olhando para todo mundo e fazendo com que essas pessoas se motivem, se entusiasmem cada vez mais, né? Nós jovens também, para continuar, para seguir esse legado dele, né? E fazer com que as romarias sejam sempre melhores, maiores a cada ano, né? E a gente continua falando sobre missão, porque as Pontifícias Obras Missionárias e o Conselho Missionário de Seminaristas do Brasil, em parceria com a Arquidiocese de Palmas, no Tocantins, realizaram o segundo encontro, Os Pés a Caminho. Essa é a segunda experiência vocacional missionária nacional de seminaristas que aconteceu entre os dias 12 e 24 de janeiro no Regional Norte 3 da CNBB. E durante esses dias de missão, os seminaristas viveram uma profunda proximidade com as famílias e comunidades locais, partilhando a vida, a fé e a esperança do povo. Um tempo fecundo de escuta, acolhida e testemunho, no qual evangelizaram e, ao mesmo tempo, foram evangelizados pela riqueza humana e espiritual das comunidades que os receberam. E como sinal de comunhão com a Igreja Universal, os participantes receberam uma carta do Papa Leão XIV, na qual o pontífice enviou uma bênção apostólica, expressando então sua proximidade espiritual, seu encorajamento e, claro, apoio à caminhada missionária dos seminaristas. E você também pode enviar os destaques da sua comunidade aqui para o Aparecida Interessa ao Brasil. É só anotar o e-mail que está aparecendo aí na sua tela ou interagir conosco no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. E olha, agora a gente muda de assunto porque terça-feira é dia do nosso Giro Redentorista. A noite do dia 23 de janeiro foi marcada por fé, comunhão e alegria na paróquia Raimundo Nonato, em Fortaleza. O arcebispo metropolitano Dom Gregório Paixão presidiu a celebração de posse canônica do novo pároco missionário redentorista, o padre Luiz Vieira Gomes, reunindo clero, fiéis e diversas pastorais paroquiais. E logo no início da celebração foi lida, então, a provisão canônica datada de 6 de janeiro de 2026, pela qual o arcebispo confiou oficialmente ao sacerdote a missão de conduzir pastoralmente aquela comunidade. E o gesto marcou o início do ministério paroquial do novo pároco missionário redentorista, que foi acolhido com espírito de fé e esperança pelo povo de Deus. E a gente continua falando da missão dos redentoristas aqui. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Padre Gebardo, o primeiro missionário de Aparecida e também que deixou um legado muito importante. O Padre Gebardo Virgman, ele foi o chefe da missão dos dois grupos redentoristas que ficaram em Aparecida e daqueles que seguiram para Goiás no mesmo ano, de 1894. O Padre Gebardo já veio para o Brasil com 60 anos de idade. E ele foi um homem assim, um redentorista nato, foi diocesano, mas já tinha uma queda para a vida religiosa, mas por volta de 1870, na Alemanha, por causa da unificação da Alemanha, conflitos religiosos, ele tornou-se secular, diocesano. E depois, logicamente, foi encaminhado para a congregação redentorista, porque ele conhecia os missionários e tinha o desejo de ser missionário. E veio para o Brasil. Ele foi um homem muito importante, porque ele tinha um jogo de cintura, diria assim, e até uma certa facilidade de respeito às culturas diferentes, e os valores culturais. E ele soube lidar muito com o povo brasileiro, inclusive aqui no santuário, na Basílica Velha. Ele criou o jornal Santuário de Aparecida, a gráfica redentorista de Aparecida. Ele criou o almanaque do devoto de Nossa Senhora Aparecida. Foi no tempo dele que foi promovida a coroação oficial de Nossa Senhora Aparecida. Ele fundou no Brasil
a Associação de Jornalistas Católicos da época. Então foi um homem de grande influência para nós. Era um grande devoto de Santa Teresa, tinha uma espiritualidade profunda, e de São Geraldo Magela. Tanto é que ele pediu licença para fazer uma novena para preparar para a morte, para a novena terminar no dia de São Geraldo, ou seja, dia 16 de outubro. E uma outra novena para terminar dia 15, porque era devoto de Santa Teresa. Ou seja, morreu de fato na madrugada do dia 16 de outubro, portanto, o último dia da novena de São Geraldo, com certeza, foi terminar no céu, porque fez 8 dias, completou a novena de Santa Teresa e morreu na madrugada do dia seguinte. Então, Guebardo é uma figura fantástica que merece ser conhecido, estudado, porque ele representa bem a passagem da igreja logo após o Império e o começo da República, né? E o alvorecer da década de 1920. E para encerrar o Giro Redentorista de hoje, a gente fala sobre o primeiro encontro da União Nacional do Ex-Seminaristas Redentoristas em 2026, que foi realizado entre os dias 16 e 18 de janeiro em Bertioga e Boracéia, em São Paulo, reunindo 32 participantes, entre ex-seminaristas, redentoristas, familiares e a presença do padre Francisco Miguel de Assis. O ponto alto do encontro foi a celebração eucarística presidida pelo padre Francisco, que teve como tema central a oração. E após a celebração, os participantes vivenciaram momentos de partilha das experiências oracionais, seguindo de uma dinâmica proposta pelo celebrante. Esse foi o nosso Giro Redentorista de hoje, mas a gente encerra o programa com mais histórias de devoção. Agora lá em Santana do Cariri, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da Beata Benigna. Santana do Cariri é uma cidade tipicamente religiosa, comportamento marcado principalmente pelos povos ancestrais da época da colonização portuguesa. Santana, avó de Jesus e mãe de Nossa Senhora, é a padroeira. A paróquia da cidade, de 1911, também foi frequentada por Benigna. O padre Cristiano Coelho chegou aqui em Santana em 1938. 39, 40, 41. Ele conviveu com Benigna 3 anos. Inclusive, o padre Cristiano foi o padre, né, que acompanhou Benigna durante toda essa questão dos assédios de Raul. E ela, como era frequentadora assídua da igreja, e a família adotiva dela também era muito religiosa, então se comprovou, a partir do batistério, que ela era uma adolescente muito religiosa. Esse é o local exato do martírio de Benigna. E naquela ocasião, o padre Cristiano Coelho, que era o pároco da época, deixou escrito para que as gerações que viessem depois lembrassem. Morreu martirizada às 4 da tarde do dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti, heroína da castidade, que sua santa alma converta a freguesia e sirva de proteção às crianças e às famílias da paróquia. São os votos que faço à nossa santinha. Quando ele coloca isso, ele já tinha todo um acompanhamento e uma certeza de que havia uma santidade. Isso em 1941. Embora essa santidade ficou espontânea pelo povo, pela população leiga. E a partir do movimento de 2004, foi acendida essa chama e a diocese, a paróquia, a diocese e o próprio Vaticano se sensibilizou à história de heroicidade e de martírio de Benigna Cardoso da Silva, que morreu, né,
para defender sua castidade, que ela acreditava ser uma coisa sagrada de Deus. Eu também não conhecia Benigna. Quando cheguei em 2011 em Santana do Cariri, eu sequer tinha ouvido falar da história de Benigna, né? Eu vinha da Basílica de Nossa Senhora das Dores, né? Lugar de devotas romarias ao Padre Cícero, a Mãe das Dores, né? E de repente a gente pegou essa experiência lá e fizemos, né, uma ponte para poder divulgar a causa de Benigna, numa época que ainda não tínhamos o advento das redes sociais. A nossa grande tarefa foi passar por todas as paróquias, áreas pastorais de nossa Igreja Diocesana, levando um pouco da história da Bem-aventurada Benigna, tornando um pouco mais conhecida, né? As pessoas elas sempre se concentraram bastante sobre aquele aspecto que coroou a vida de Benigna, que foi precisamente o martírio. Mas nós fomos com esse intuito de ampliar a visão e fazer as comunidades se interessarem ainda mais pela vida da Bem-aventurada. E assim a gente encerra o programa de hoje. Um forte abraço e a gente se encontra amanhã.